A vencer, fez os 2-0 no Maracanã para seguir vivo. E a pergunta é essa aí. Agora o Flamengo entrou de vez na Libertadores? 2-0, um gol do Luiz Araújo, um gol do Léo Ortiz. Não, o Flamengo vai classificar. O Flamengo vai classificar, vai ganhar do Táchira em casa. Não vejo nenhuma risco para esse jogo. Mas eu acho que precisa uma estabilidade emocional maior. Eu senti o Flamengo muito tenso ontem. A gente, não às parecia vezes... que ia amassar, não? Eu senti que era amassar pelo início do jogo. Então, não? mas às vezes a gente só fica aqui analisando a parte tática, né? As mexidas e tal. E o futebol não se resume só a isso. O futebol se resume a clima, a atmosfera, a parte técnica. Você pode ter esboçado uma questão tática perfeita e seus jogadores tecnicamente dentro do campo, eles não corresponderam e aí a tática não vai funcionar. Mas ontem eu achei o Flamengo muito tenso. O Flamengo para jogar o futebol que pode jogar, ele tem que estar relaxado. Relaxado não é largado, mas os movimentos para acontecerem, você tem que estar relaxado, você tem que estar inteiro no jogo. O Flamengo fez 1-0 no início da partida e eu vi que o Flamengo estava tenso, preocupado para tentar, com pressa, o jogo todo, tentar um segundo gol, tentar um terceiro antes do segundo. Uma loucura e que não tinha necessidade nenhuma. Fez 1-0, fez o mais difícil, o Paulinho, rápido, Jéssica. Né? Abriu o placar no início da partida. Cara, eu falei, agora vai aliviar essa pressão, essa tensão, vai jogar relaxado. Até porque, no meu entendimento, tá? O Flamengo ontem tinha que ganhar o jogo, não tinha que estar preocupado com a questão do saldo de gols. Porque o jogo em casa contra o Táchira é um jogo muito mais fácil. Teoricamente é mais fácil. E você recuperaria esse saldo de gols sem problema nenhum, até porque LDU e Córdoba vão se enfrentar. E só um resultado poderia buscar essa questão entre eles, né? A questão do saldo de gols com o Flamengo, que é a vitória da LDU em cima do Córdoba. Empate ou vitória do Córdoba e a vitória simples do Flamengo, o Flamengo está classificado. E não foi isso que eu vi. Eu vi um Flamengo tenso, nervoso, sem entender a situação que estava vivendo ali. Isso, obviamente, interfere na questão tática e técnica do jogo. Mas, tirando isso, eu acho que o resultado é muito importante. O resultado foi muito importante para que o Flamengo chegue nesse jogo de na próxima quarta-feira. Vai ser acho que quarta, 9h30 da noite, dia 28, para conseguir essa classificação. Isso era o mais importante. Obviamente, os detalhes a gente discute, e esse, para mim, é o detalhe do jogo, essa tensão, esse nervosismo, que para mim não tinha necessidade, principalmente depois de fazer 1-0. Mas o importante mesmo foi conseguir essa vitória e chegar no dia 28 com plenas condições e convicção que vai classificar. Eu posso entrar, então, nesse meio, nessa questão. Você trouxe a parte mental, né, dos jogadores, a tranquilidade. Então, acho que porque eu vi muito erro técnico e de execução. De tensão. Pois é. De não estar relaxado. Você está falando sobre ansiedade, isso? né? Eu vim com isso na cabeça, vendo o jogo ontem. Cara, são erros assim, muito fáceis para a qualidade que tem os jogadores do Flamengo, né? Principalmente do meio para frente. Porque do meio para trás, não teve... a LDU não trouxe perigo, a não ser uma ou outra jogada esporádica. Então, eu vi, assim, quando o Flamengo tinha o controle do jogo, a possibilidade de chegar com calma, de chegar fácil ao gol adversário, com erros muito fáceis, cara. E, assim, jogadores que, tecnicamente, alguns já não vêm bem. O Arrascaeta, ontem, para mim, não fez um grande jogo, mas vinha muito bem em outros jogos. O Michael errando execução, tomada de decisão, o Bruno Henrique abaixo daquilo que eu esperava. Então, assim, eu estava pensando sobre isso. Falei, cara, mas é muito erro técnico para um time que marca mal. A equipe da LDU marca mal. Com todo respeito, não tinha saída. Eles não conseguiam trocar 3 passes. No primeiro tempo, então, foi um absurdo. E eu pensei nisso. Falei, cara, o Flamengo tecnicamente, é um time, na minha opinião, um dos melhores, ou o melhor que nós temos no futebol brasileiro. Mas, assim, a sequência que vem com o Flamengo jogando, né, a força que ele colocou, imprimiu no primeiro tempo, o desgaste físico, a baixa produção de alguns jogadores, você está falando assim, agora vai, a pergunta é essa, agora vai. Eu ainda tenho dúvidas. E olha que eu fui o primeiro aqui a achar que o Flamengo
era o time do ano. Da temporada, né? Mas o agora vai, vocês entendem como ou da semana. O quê? Agora vai o quê? Agora entrou na Libertadores, Não, agora vai atrás do título, agora vai o quê? Acho que é uma pergunta para ver se agora esse desempenho vai ser regular. Sim, exatamente. Mas qual que é a tua expectativa para o Flamengo? Eu achei ontem o Flamengo uma equipe que teve um pouco mais de concentração, mas esse comportamento que o Roger citou de um Flamengo ansioso, ele aparece em outros jogos, tem aparecido antes na temporada já. Me parece que é uma equipe que ela tem tanta facilidade de envolver taticamente o adversário, que parece que os jogadores sentem assim, não, a gente precisa massacrar. Para a gente se consolidar como a equipe mais forte, a gente precisa massacrar o adversário. E nem sempre é necessário. Talvez esse massacre de gols aconteceria se o time jogasse de uma maneira mais relaxada. Só que o que acontece é que o time percebe a facilidade e aí deixa a emoção sobressair. Depois do primeiro gol do Flamengo, acho que não lembro quem, vai buscar a bola lá dentro do gol. Depois o jogador flamenguista busca a bola depois do primeiro gol e leva de volta para o meio campo no sentido assim, vamos para cima de novo. Claro que tem que ir para cima, é claro que a torcida quer ver o Flamengo sendo avassalador, mas tem que ter essa inteligência emocional, até para o jogo poder fluir com mais naturalidade. E não são só os jogadores, estou sentindo o Felipe também tenso. Felipe sempre foi um cara ponderado, tranquilo, à beira do campo. Eu estou sentindo ele também andando de um lado para o outro, nervoso, fazendo movimentos que não costumava fazer, até defendendo os jogadores, né? A questão do Michael ontem, que mais uma vez foi vaiado, foi cobrado. Falar dele e do Bruno Henrique no outro jogo anterior também. E aí ele, toda hora que o Michael errava um lance, ele pedia a palma, ele virava para a torcida. Pro alto. Tipo, aplaudindo. Apoiem, né? Tipo, ó, eu tô aplaudindo, preciso do apoio de vocês também. Então, é uma atmosfera tensa no Flamengo. Tomara que o jogo de ontem possa ter esvaziado isso, né? Tirado essa pressão. Que eles possam ter um pouquinho mais de tranquilidade para trabalhar e para desenvolver e digerir isso. Porque jogador de time grande, você está pressionado sempre, né, Paulinho? Todo jogo. E você só joga em time grande porque você tem a capacidade de digerir essa pressão, de diluir essa pressão, de conseguir jogar tranquilo diante de tamanha pressão. Então, por isso que tem jogadores que só jogam em time grande e tem um monte de jogador craque em time pequeno que vai para um time grande e não consegue. Porque é isso, que tá sempre tremendo, tá sempre tenso, a bola chega, ele domina, parece um pedaço de pau, né? Tá queimando. Nada, domina no peito, domina na coisa, sai jogando com tranquilidade. O gesto técnico tranquilo, ele é muito mais bonito, é mais suave. Ele te dá a resposta muito mais clara dentro do jogo. E você estava falando dos jogadores, aí a gente tem que levar também para o treinador. A gente discutia muito isso aqui. E isso é importante, isso é bom pro Felipe, essas coisas acontecendo no Flamengo também. Porque desde que o Felipe entrou no Flamengo, o Flamengo teve uma evolução enorme. Ele só foi crescendo. Então o Felipe só trabalhou em momentos bons. A gente falava isso aqui, né? A gente tem que esperar o Felipe num momento ruim do Flamengo, de como ele vai reagir. De instabilidade. De instabilidade, de cobrança, de pressão. Então isso pro Felipe também, é óbvio que se você perguntar pro Felipe ou para qualquer um, eles não vão querer isso nunca na carreira. Mas isso é importante. Para que ele possa evoluir, para que ele possa ter mais maturidade para fazer esse trabalho. Mas será que essa ansiedade dos jogadores não pode estar vindo do Felipe? Pois é. E ela não pode estar vindo ansioso? Porque vocês citaram Não, mas de fora não pode estar. Não, mas peraí. Não pode entrar. Citou. Que eu ia falar o que o Paulo falou. Bruno Henrique e Michael. O Bruno Henrique, eu tenho a sensação de que desde que ele voltou aos holofotes por causa da investigação, ele caiu muito, muito de rendimento. E o Michael mesmo já confidenciou que em outras oportunidades ele precisou pedir ajuda. E que bom que pediu e que bom que melhorou e deu a volta por cima. Talvez esteja vivendo mais um momento difícil. Isso pode estar vindo de fora. Tudo bem. Pode não ser do jogo, tensão do jogo. Entende o que eu estou falando? Pode não estar ali por causa do resultado, por causa da pressão do momento. Não é só o Bruno Henrique, não é só o Michael. Mas é porque acho que esses estão chamando muita atenção. É porque eles têm errado mais, mas eu tô falando do time todo, no geral, da parte coletiva mesmo. Né? O próprio Gerson, um cara que está tentando acelerar o jogo. O Wesley, depois que voltou da seleção... O Wesley, você não viu um jogo dele depois da seleção? Um jogo que você fala assim, cara, esse é o Wesley. É o time com pressa o tempo todo. O Flamengo tem pressa o tempo todo. Pra quê? Pra quê? O jogo tem 90 minutos. Ontem, em 9 jogo minutos, dominado. abriu o placar. Sim, aí, ó, você tem mais 81 minutos. Eu preciso fazer mais um gol? É obrigação, Flamengo? Não era. Eu preciso jogar bem. Jogando bem, a minha probabilidade de fazer mais gols, ela é maior. Mas aquela pressão de que eu tenho que ganhar o jogo, que eu tenho que... De goleada, não sei né? Que, ela já me... O cenário já melhorou pra mim, que eu fiz um gol em 9 minutos. Então, mas esse foi o que você falou, você tem mais 81 minutos pela frente, não é um placar seguro. Mas o que te dá, dá segurança num jogo? Controle de jogo, né?
tranquilidade, você ser soberano na partida, você passar para o adversário a tua confiança. Em nenhum momento eu senti o Flamengo confiante, eu senti tenso e com pressa o tempo todo. De resolver, né, a jogada. E aí, essa instabilidade, aí sim você passa para o adversário essa questão. Pô, os caras não... né? Tem um nervosismo ali. Exato. Bom, galera, eu acho que eu vi um jogo completamente diferente do que a imprensa tá falando, ou sei lá, né? Ou eu não tô conseguindo fazer a análise que os caras fizeram aí. Porque para mim, o Flamengo jogou bem, não deixou a LDU chutar no gol, que era o que eu esperava do Flamengo, né? Não deixar o adversário finalizar no alvo. O Flamengo não deixou eles finalizar. Foi consistente e eu acho que não precisaria mais do que isso, não. O Flamengo venceu com autoridade. Tá classificado, só tem um jogo protocolar para fazer, né? Contra o Deportivo Táchira. Protocolar que eu falo tá classificado, que eu falo é porque é um adversário muito fácil, né, pessoal? E o Flamengo vai jogar no Maracanã. O Táchira tem jogo importante para fazer, eles já estão eliminados. Não faz nenhum sentido o time titular vir aqui para o Brasil. Pode correr o risco aí de nem o treinador vir, né? Tem essa chance aí de nem o técnico vir enfrentar aí o Flamengo. Vamos torcer para que nem o treinador venha, para que nossa vitória aí diante dos caras seja uma vitória mais contundente, mais consistente. Agora vamos ver como o Flamengo vai se comportar aí diante do Botafogo, né? Precisamos dessa vitória aí para se manter vivo aí na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, né, galera? Campeonato Brasileiro muito importante para o Flamengo. A gente precisa muito dessa vitória para não deixar o Palmeiras se desgarrar. E se desgarrar, aí a vaca vai pro brejo, né? Aí já era.